Bom, e aqui no estúdio, a comentarista de internacional, Sandra Coutinho. Sandra, boa noite. Boa noite, Sérgio. Bom, Sandra, mais uma confirmação de que Colômbia e Venezuela estão aí em campos opostos, né? Pois é, isso cria uma polarização muito ruim para o continente, né, Sérgio? Até o Brasil, que é o país líder da região, fica numa situação muito difícil para conseguir conviver com esses dois lados. Por um lado, não pode se indispor com os Estados Unidos e se indispor com os colombianos pode criar algum mal-estar em relação aos americanos, que na verdade são parceiros importantíssimos para o Brasil, o parceiro mais importante do Brasil, e ao mesmo tempo se indispor com o Chávez é uma coisa que o Lula tem um histórico de já ter participado de movimentos junto com o Chávez, né, o Fórum de São Paulo, nos anos 80, que reunia lideranças de esquerda da América Latina, contava também com o Fidel Castro, etc., outras lideranças, MST, FARC, era um grupo meio esquisito. Até por conta dessa aliança lá dessa época, o governo brasileiro nunca taxou, nunca botou o rótulo de terrorista nas Farc. E, na verdade, nesse último embate que houve entre esses dois lados opostos que você estava citando na tua pergunta, Colômbia e Venezuela, que foi na Unasul, na reunião da Unasul, na semana passada, claramente o vitorioso foi o Álvaro Uribe. E foi um grande vitorioso também por um outro fator, que é o seguinte: a guerra ao terror fez dele um aliado de primeira hora aos Estados Unidos. Quer dizer, a partir do momento que ele diz eu estou combatendo o terror no meu território, é um argumento imbatível para conquistar a ajuda americana, né? Agora, Sandra, a gente está dando enfoque aí ao Chávez, e depois que o Fidel Castro saiu de cena, o Chávez virou a figura mais polêmica da América Latina, né? E, na verdade, ele conseguiu exportar muito mais a revolução dele do que o próprio Fidel Castro. Quer dizer, nos anos 70, houve um certo movimento de exportar a Revolução Socialista de Cuba, né? Houve vários movimentos sufocados por ditaduras militares na época, né? Nos anos 70, e o Chávez, num espaço de 10 anos, conseguiu vários aliados. O Rafael Correa, no Equador, o Evo Morales, na Bolívia, tem o Daniel Ortega na Nicarágua. Bom, Cuba continua sendo uma referência, é o maior aliado, e ele se inspira no modelo cubano para várias coisas, principalmente hoje em dia, o modelo educacional, que ele conseguiu passar uma reforma do sistema educacional que faz uma doutrinação socialista na nova geração. Isso é muito complicado, porque faz uma nova geração que apoia o Chávez, aliada a isso, uma falta de liberdade de imprensa, que também é uma coisa muito séria. Ou seja, são medidas populares, mas com um cunho ditatorial. Completamente ditatorial. Recentemente, o próprio Senado brasileiro fez uma moção de repúdio ao autoritarismo na Venezuela, mas o governo brasileiro, o Itamaraty, tem uma tradição de não se meter na soberania alheia. Isso é realmente a doutrina do Itamaraty. Mas, em alguns momentos, eu acho que seria importante condenar. Por exemplo, eu acho que o Brasil tem um interesse muito grande que a Venezuela entre para o Mercosul, que possa vender mais produtos para a Venezuela, porque é um país que produz muito pouco, porque tem a economia toda baseada no petróleo. Mas seria importante deixar claro a diferença entre o pensamento do governo brasileiro, como, por exemplo, em relação à liberdade de imprensa. Desde 2007, quando eles fecharam a RCTV, aquela TV que era mais popular, a mais antiga da Venezuela, o Chávez já fechou 200 emissoras de rádio. Quer dizer, então a imprensa não é livre, né? Eu até separei uns trechos, Sérgio, de um documentário que o Oliver Stone, o diretor americano de cinema Oliver Stone, fez do Hugo Chávez, que vai ser passado no Festival de Veneza. E é um filme ao sul da fronteira, esse documentário. E ele diz que o Oliver Stone, né, diz que ficou muito surpreso porque descobriu que o líder que a imprensa americana mostra na mídia é muito diferente da pessoa, do homem, Hugo Chávez, que ele encontrou. Certamente ele tem uma retórica muito boa, senão não convenceria tanta gente. Mas é difícil a gente dizer que é um líder democrático, né? Verdade. Sandra Coutinho, obrigado pela participação. Bom fim de semana. Obrigada.